Boa noite, irmãos. Saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Novamente, para mim, é um privilégio, uma honra, mas uma responsabilidade também, estar trazendo a palavra para os irmãos. Mas, como eu disse, um privilégio estar aqui, mas eu sou devedor, Eu nunca dei a Deus, nenhum motivo para Ele me salvar, para Ele me justificar, e nem a um de nós. E é isso que eu quero falar com os irmãos nessa noite. Se você não fechou a sua Bíblia, aí no livro de Romanos, abra no capítulo 3, verso 23, nós vamos ler até o 26. Amém? Martinho Lutero disse que nós temos que ouvir o Evangelho todos os dias, porque nós esquecemos deles todos os dias. Romanos 3, 23 a 26. Eu vou estar fazendo a leitura. 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém? Vamos orar novamente. Senhor Deus, obrigado, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui na Tua casa e poder ouvir a Tua palavra, poder Te cultuar, poder agradecer tudo que o Senhor tem feito por nós, pela Tua igreja, por Senhor nos perdoar, porque nós nunca demos nenhum motivo para o Senhor nos perdoar, mas pela Sua graça, pelo Seu amor, o Senhor nos perdoa. Pai, eu sou fraco, Senhor, pela imensa importância desse texto. Me ajude, Senhor, a deixar esse texto claro aos irmãos, para que eles apliquem e entendam e tenham a certeza e a segurança da salvação a cada dia das suas vidas. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, toda a palavra do Senhor é importante. A Bíblia fala que ela é mais cortante do que a espada de dois gumes, mas se eu pudesse escolher apenas um texto, eu escolheria esse texto. Se eu pudesse escolher um e perder todos os outros textos da Bíblia, eu escolheria esse texto. O livro de Romanos é a explanação mais compreensível do apóstolo Paulo sobre o Evangelho. Na Bíblia, nós não temos uma teologia sistemática, mas o livro de Romanos é o que mais se aproxima disso. Mas também o apóstolo Pedro disse que Paulo escreveu algumas coisas difíceis de entender. Por isso nós devemos nos esforçar para entender esse texto. E qual é a importância desse texto em toda a história cristã? Foi por esse livro que o monge conhecido como Santo Agostinho foi convertido de sua vida devassa. Foi também pela iluminação deste livro, dessa doutrina que nós vamos estudar hoje, da justificação somente pela fé, que Martinho Lutero, ele recebeu essa doutrina e foi liberto de sua escravidão espiritual. E ele veio a ser posteriormente o líder da Reforma Protestante. Foi também por esse livro que John Bunyan, o autor de O Peregrino, se converteu. O pastor Martyn Lloyd-Jones disse que este livro é a fortaleza do Evangelho, a cidade fortificada do cristianismo. Se a gente pudesse colocar a Bíblia como se fosse um anel, em forma de arco, o livro de Romanos seria o diamante ali daquele anel. Além disso, todos os reformadores consideravam essa carta crucial para a compreensão do restante das Escrituras. Mas qual é o tema da Epístola aos Romanos?
né? O apóstolo diz claramente nos versos do capítulo 1, do 1 ao 16, que são as boas novas do plano divino de salvação no Senhor Jesus, né? Mas esse é naturalmente o tema de toda a Bíblia, né? Mas esse é o lugar que ele é exposto com maior clareza e discutido com maneira mais magistral, né? Essa é a mensagem do cristianismo. A criação em Gênesis, a segunda vinda em Apocalipse, né? Nada faz sentido sem esse texto, nada faz sentido sem o Evangelho, né? É onde nós encontramos do porquê do Evangelho e nós vemos a glória do Evangelho em nosso Senhor Jesus, o Salvador, porque a salvação é a maior dádiva de Deus aos homens. Foi o propósito supremo da vinda, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus. É a mostra de misericórdia, de graça e de amor de Deus por nós, né? O livro de Romanos é um tratado teológico. Paulo tinha teses que ele queria defender, né? A primeira tese a gente pode encontrar ali no capítulo 1. Paulo mostra que os gentios estão na maior cegueira espiritual, né? Sabem o que eles fazem é passível de morte e aplaudem aqueles que fazem a mesma coisa. No capítulo 2 até o 3, né, ele fala que os judeus que tinham a lei, que tinham a revelação especial de Deus, né, se vangloriavam dessas coisas, mas eram tão culpados como os gentios. E no capítulo 3, onde foi lido até o verso 20, o apóstolo prova que todos os homens são pecadores, né, sem exceção. Até aqueles que foram salvos são pecadores. Então, depois que Paulo coloca todo mundo no cárcere da culpa, porque o salário do pecado é a morte, ele traz a mais gloriosa adversativa da Bíblia. Mas, o verso 21, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Mas agora o quê? Mas agora que Cristo veio, né? Cristo já tinha vindo, Paulo estava escrevendo, mas agora que Cristo veio, sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Então, antes de o apóstolo abrir a porta da graça, ele joga todo mundo na prisão do pecado, né? Aqui o trabalho interno do Evangelho é revelado. Se você não entender esse texto, meu irmão, você não entende o Evangelho. E há muitas pessoas sinceras que não entendem o Evangelho até dentro das igrejas. Eu poderia falar diversos, né, textos nessa noite, mas eu correria o risco de omitir uma verdade que cravaria o seu nome no livro da vida, ou te daria paz na sua caminhada cristã. E é isso que eu quero apresentar para vocês hoje, né? O coração do Evangelho, o texto mais importante das Escrituras, o caminho para a salvação, a reconciliação com Deus. Né? O título, né, do meu sermão hoje é a justificação e a segurança, né, do nosso Senhor Jesus. E a proposição do meu texto é a salvação é somente mediante a fé, a parte de obras, como nós já dizemos nessa noite, mas vamos expor, né, de forma mais clara. Né? Então, o primeiro ponto, que eu dividi o texto em 3 pontos, o primeiro ponto, vamos ver o estado da humanidade e sua necessidade universal. No início do verso 23, aí, nós vemos que ele diz que todos pecaram, né, e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Em outras traduções, né, diz todos pecados e destituídos da glória de Deus estão. Né? Em Romanos 5, diz que em Adão todos morremos em consequência do pecado. Ele nos representava. Portanto, em acréscimo aos nossos pecados individuais, né, que cometemos todos os dias, nós pecamos em Adão. Quando ele fala todos pecaram aqui, ele está incluindo até os salvos, né? Irmãos, nós temos que entender isso, né? No livro das Confissões de Agostinho, diz que quando ele se converteu, lendo Romanos 13, ele chorou por semanas, né? Tamanha a sua convicção do pecado. Ele disse que roubou algumas peras quando ele era pequeno. Depois ele fica se lamentando por semanas, porque eu roubei aquelas peras, eu não precisava, eu tinha dinheiro, né? Tamanha a sua convicção do pecado. E qual foi a última vez que nós choramos por causa de um pecado? Né? Parece que o pecado se tornou uma coisa tão comum para nós,
até mesmo dentro da igreja, né? Um pequeno erro humano. A gente se esqueceu, né? Muitas vezes a gente se esquece que o pecado é uma terrível transgressão contra Deus, né? Por que isso é tão difícil de a gente entender? Mas não é por falta de a gente saber o que é pecado, né? Muitas vezes é por nós não sabermos e não conhecermos os atributos de Deus, né? Se a gente olhar para a santidade de Deus, né? A palavra diz que Deus é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal, né? Então, se a gente souber isso, se a gente ter no coração isso, né, a gente já deveria pensar muitas vezes antes de pecar, né? Então, o pecado é uma coisa terrível, né, por causa de contra quem ele é cometido. Ele é cometido contra Deus. Então, se a gente não entender o Deus das Escrituras, né, a gente não consegue entender a podridão do nosso pecado, né? Uma prova disso está no livro de Salmos, no capítulo 50, verso 21. Diz: ficaria eu calado diante de tudo que você tem feito? Você pensa que eu sou como você? As pessoas precisam saber quem Deus é e o que Deus faz. E por falta do conhecimento e a ignorância para com Deus, as pessoas perecem. O livro de Oséias nos mostra em Oséias 4:6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Mas que conhecimento? Conhecimento de economia? Conhecimento sobre o quê? Conhecimento sobre Deus, né? Provérbios 29:18 diz, né, onde não há visão, outras traduções, onde não há a profecia, o povo perece, né? Então, onde não há a visão, essa visão não é a gente tem que ter uma visão para o futuro, né? A gente tem que, esse texto diz que é revelação e instrução. Onde não há revelação ou instrução do caráter de Deus, o povo perece, né? A gente tem que conhecer a Deus. 1 Coríntios 15:34 diz: vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. E eu digo isso para vergonha vossa. Né? As pessoas estão presas em pecados, se alegram em pecados, né? Inventam novas maneiras de pecar, né? Mas por que tudo isso? Porque não há temor de Deus na terra, não há conhecimento de Deus na terra, né? Então, o que a gente precisa para entender o Evangelho? A gente precisa entender a natureza e os atributos de Deus, né? O maior de todos os conhecimentos é o conhecimento de Deus. A teologia, uma vez, né, foi considerada a rainha de todas as ciências, mas dentro disso está algo maior, que é o conhecimento de Deus, né? E quando a gente conhece isso, a gente começa a entender o pecado. A gente só vai entender o nosso pecado quando a gente começar a entender Deus. A criação, toda a criação não gira em torno do homem, e sim em torno de Jesus Cristo. A essência do pecado é a rebelião contra Deus. O homem, na sua essência, é um rebelde contra Deus. Por isso, a nossa necessidade central, né, é de sermos reconciliados de Deus, sermos reconciliados por Deus e carecem da glória de Deus, né? Como o pecado é a nossa separação de Deus, né, a gente tem uma separação, a salvação é a reconciliação com Ele. E é o próprio Deus que providencia esse método, esse plano de salvação, né? Nós lemos no verso 20, né, que ele nos ensinou claramente que nunca foi o propósito da lei salvar. Pela lei veio o conhecimento do pecado, né? E o Evangelho foi planejado antes da fundação do mundo. O Evangelho não foi planejado após Adão pecar, né? Ele foi planejado antes da fundação do mundo. E foi porque Deus planejou antes da fundação do mundo que ele pôde ser revelado, né, na lei e nos profetas. E por isso ninguém poderá ser um cristão se não se der conta de sua falência espiritual. Não adianta a gente falar de vir a Cristo, né, se a gente não enxergar a nossa desesperança. A gente não pode vir a Cristo apenas em busca de algo, né, em busca de um casamento, de dinheiro, de uma cura. A gente tem que enxergar a nossa desesperança, né, porque a única razão de a gente vir a Cristo é a gente entender que nenhuma carne pode ser justificada perante a lei, né? O homem, quando eu digo homem, eu digo ser humano, é tão imprudente, né, e tem tão pouca consideração para a sua alma imortal, que ele pode pecar sem pensar que ele vai prestar contas a Deus no dia do julgamento,
Deuteronômio 30:19 diz: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e tua descendência. Né? Irmãos, né, você lembraria ao povo da benignidade ou da severidade de Deus? Né? Você lembraria que a misericórdia será cortada para sempre? Né? A gente tem que lembrar as pessoas, nós como igreja, que a misericórdia será cortada. As pessoas oram no inferno e ninguém as ouve. Né? Eu prefiro que os irmãos ficam com raiva de mim, furiosos comigo, mas vão para o céu. Né? Esse evangelho do amor, esse evangelho de para-choque de caminhão, que só atinge a carne, não atinge o coração. Né? Ele não alcança o pecado em nós. Para que haja uma limpeza verdadeira, né, tem que ser feita pelo Espírito Santo. Né? Se a gente olhar, né, na rebelião, Deus expulsou os anjos, Deus expulsou Adão e Eva. Por quê? Por apenas um pecado. Né? Então a gente não pode se enganar e achar que Deus é só amor. Né? Esse Deus pregado pela maioria das igrejas modernas é um Papai Noel aposentado da Previdência, que está lá só para despachar os desejos egoístas das pessoas. Né? As pessoas acham que Deus está lá sentado como Papai Noel despachando os pedidos. Esse não é o Deus da Bíblia, o Deus que é pregado aqui. Né? A gente sempre vê placas, camisetas, né, folhetinhos, sorria, Jesus te ama. Né? Mas quem dera se alguém escrevesse, chore, Deus está enjoado de tanto pecado. Né? O puritano Jeremy Brines disse que se alguém tivesse a possibilidade de salvar o mundo inteiro cometendo um só pecado, se pudesse livrar o mundo inteiro do inferno cometendo um único pecado, essa pessoa deveria deixar o mundo inteiro perecer e não cometer tal pecado, tal a malignidade do pecado. Né? Então eu tenho uma boa e uma má notícia para a igreja nessa noite. A boa notícia é que Deus está aqui. E a má notícia é que Deus também está aqui. Né? Tudo depende de que lado a gente está. Né? Então, a última coisa que um pecador vai ouvir, hora que ele estiver sendo lançado no inferno, é toda a criação aplaudindo, porque Deus livrou aquele pecador da terra. Né? E por que eu disse tudo isso, meus irmãos? Porque parece que eu estou sendo tão duro. Né? Para entendermos o mal de um único pecado. Porque não faz sentido uma evangelização que não inclua a ira de Deus. Né? Não devemos convidar as pessoas para virem a Cristo, né, como amigo, né, como alguém que cura o corpo, como um consolo. Ele é o Salvador, ele veio buscar o que estava perdido. Né? Mas por que precisamos de salvação? Romanos 1,18, por causa da ira de Deus sobre toda a impiedade e justiça dos homens. Né? Por isso, meus irmãos, não pense que eu vou pedir para você fazer uma oração, pedir para que você torne o Senhor Jesus o Senhor da sua vida. Isso é a coisa mais ridícula que eu poderia pedir para você fazer. Porque o Senhor Jesus já é o Senhor da sua vida. Quer você o sirva ou não, quer você o bendiga ou não, quer você o amaldiçoe ou não, quer você o sirva ou não. Né? Então o Senhor Jesus já é o Senhor da sua vida. Porque um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará aquele que é o nosso Deus. Continuando aqui, né, e carecem da glória de Deus. Essa é uma descrição atormentadora das consequências do pecado. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Né? Imagine, a imagem e semelhança de Deus, os seres humanos trocaram essa glória, né, por idolatria e distorcem a imagem de Deus. É somente mediante a graça e a fé que renova e restaura essa glória perdida. O pecado não só torna a gente ímpio, mas também nos priva dessa glória. Mas que salvação gloriosa é essa? Não somente nos dá perdão e justiça, nos dá glória. Romanos 8,30, aos que justificou, este também glorificou. Então não apenas pecamos, não apenas estamos separados de um Deus santo e justo, mas todo o nosso propósito foi retirado, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Prosseguindo, né, verso 24, sendo justificados. Quando o apóstolo aqui nos diz sendo, ele está afirmando que agora, no presente, somos declarados justos.
no momento que exercemos a nossa fé, nesse exato momento, né? Este é, sem dúvida, né, um dos grandes versículos da Bíblia, né? Uma declaração comparável ali a João 3,16, né? É uma perfeita sinopse da fé cristã, né, para entendermos e usufruirmos da liberdade que o Evangelho, né, nos oferece. Mas o que é salvação? Né? O apóstolo diz aqui que é ser justificado. Né? Justificação, você entende o que essa palavra significa? Né? Porque se você não entender, você não vai ter paz. Né? Eu demorei uns 10 anos para entender o que essa palavra, o que essa doutrina significava. E só então eu tive paz. Né? Eu tentava me justificar diante de Deus. Né? Como você pensa, se você não entende essa doutrina, você tenta se justificar diante de Deus. Né? Você quer agradar a Deus, você acha que você vai ser agradável a Deus. Né? Então, o que significa, né, justificação? Significa que quando alguém crê em Cristo, ele se torna completamente justo e correto? Não, né? Claro que não. Nós ainda pecamos. Nós não fomos transformados. Não é algo que acontece no homem. É um termo, esses justificados, é um termo forense, é um termo jurídico, né? É retirado da área do direito. No momento que a pessoa crê em Cristo, é como se Deus fizesse uma declaração legal, que a pessoa agora está sem dívida para com Ele. Né? É algo que acontece no tribunal de Deus, na eternidade. Nesse momento, Deus declara essa pessoa legalmente reta, né? E Ele trata essa pessoa como reta. É um ato unilateral, né? É somente Deus. Quando Lutero entendeu isso, né, foi o estopim da Reforma Protestante. Nós somos justificados e pecadores ao mesmo tempo. Né? Nós somos justos e pecadores ao mesmo tempo. Então, né, ela é um ato judicial de Deus. Romanos 8,33 diz que é Deus quem justifica. Então, como Ele é o legislador e juiz, Ele também deve ser o justificador. Né? A virtude do ato consiste em ser seu ato judicial. Né? A declaração do juiz, que é Deus, liberta o pecador das exigências da lei, conferindo todas as bênçãos pertinentes dessa nova condição. E qual é o fundamento, né, dessa justificação? Não depende de algo seu, né, de obras, mas da obra meritória de Cristo, que nos é imputada. As Escrituras ensinam negativamente que a justificação não deve às nossas próprias obras, mas é dada gratuitamente. Nós somos justificados pelo sangue de Cristo e reconciliados por sua morte na cruz. E a imputação da justificação nós vemos em Romanos 4:3. Pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Essa obra meritória de Cristo, chamada nas Escrituras de justiça de Deus, é imputada a Deus por aqueles a quem Ele justifica. Né? Então nós somos tratados, né, por Deus, né, como se a gente tivesse feito aquilo que Cristo fez por nós. Né? Adão pecou e seus descendentes são tratados como pecadores. Né? E Cristo morreu na cruz, sendo santo e justo, né, mas isso não torna Cristo um pecador e também não nos torna santo e justo. Né? Então, somente nos é imputada a justiça de Deus, de Cristo. E a relação entre fé e justificação? A fé é o instrumento, o dom pelo qual nos apropriamos dessa justiça de Cristo. Pela fé e não por causa da fé. É uma causa instrumental, né, um órgão de apropriação. É a condição por que ela é concedida. Não sei se eu posso ilustrar dessa maneira. A fé é como se fosse o braço, né, que pega essa justiça e traz para nós. A fé não é aceita no lugar da justiça, senão isso seria fazer da fé uma obra, justificação pelas obras. Pela fé, o pecador se apropria da obra de Cristo e torna vitalmente único com Ele. Né? E a relação, então, das obras e a justificação? Né? As obras, elas ocupam, né, a posição de acessório subsequente,
não antecedente à justificação. A fé verdadeira se manifesta nas obras, e elas darão testemunho diante dos homens da justiça, né, daquele que possui tal fé. Então as obras são os frutos, né, que você realmente foi justificado. Então, meu irmão, essa doutrina maravilhosa nos confere o quê? A segurança da salvação, né? Você tem que ter essa segurança da salvação, a certeza da sua salvação, né? Porque a gente não sabe o dia da manhã se vier uma perseguição ou qualquer outra coisa, na hora de uma tentação, né? Como a gente vai ter certeza, como a gente canta, né, que a gente até morreria por Cristo, né? Mas se a gente não ter essa certeza, será que na hora ali a gente vai realmente, né? Então ela nos confere a segurança da salvação, ela também nos traz liberdade da condenação da lei, perdão dos nossos pecados passados, presentes e futuros, né? E paz com Deus, nós somos reconciliados com Deus, retidão e perdão, nós não somos apenas perdoados, mas somos justos, e a união com Cristo. Portanto, diante de tudo isso, o perdão, a justificação é maior que o perdão, porque o perdão tem um conceito negativo, e a justificação um conceito positivo, né? Poderia dar um exemplo para os irmãos, né? Se eu devesse R$1 milhão, fosse alguém lá e pagasse essa minha conta, né? Eu estaria zerado, a minha conta estaria zerada. Mas, né, nesse caso, além de Deus pagar a nossa dívida, Ele faz um depósito infinito na nossa conta, que é a justiça de Cristo, né? Então, Cristo não morreu para possibilitar a nossa salvação. Ele morreu para nos salvar. Ele não morreu para possibilitar a nossa dívida ser paga. Ele morreu para pagar as nossas dívidas. A morte dele foi substitutiva. Então, eu estou tranquilo, né? Se eu creio em Jesus, eu posso continuar pecando, uma vez salvo, sempre salvo? É negativo, meu irmão. Se você pensa assim, né, eu digo que isso, né, é uma evidência que você nunca foi salvo, né? Isso é abusar da graça. Você não nasceu de novo, você não é um verdadeiro cristão. Pois um verdadeiro cristão não vive na prática do pecado, né? O cristão salvo, quando peca, tem um sentimento de culpa, né, de separação com Deus, de tristeza, de arrependimento, né? Temos a necessidade de confessar os nossos pecados, né? Porque ele perde a comunhão com Deus, né? Não que ele vai perder a salvação, né? Se Cristo já morreu por nós, a gente crê que a gente tem a nossa salvação, mas ele perde a comunhão. O verdadeiro crente sente aflição em perder a comunhão com Deus, né? E hoje eu estou tentando demonstrar a vocês, né, a profundidade do nosso pecado, para quando a graça vier, ela ter condições de ser plenamente apreciada, né? Onde as estrelas foram hoje à tarde, né? A gente não podia ver elas porque tinha muita luz lá fora, né? As estrelas brilham mais forte quando está mais escuro lá fora, né? Da mesma forma, a graça de Deus brilha mais forte quando há um entendimento claro e bíblico do pecado, né? E se a gente não souber o que é pecado, a gente não vai apreciar verdadeiramente a graça de Deus e o que Deus fez por nós, né? Dando prosseguimento aqui no nosso texto, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Então essa é a forma de como essa salvação se torna nossa. O apóstolo, né, ele tem tão grande interesse que entendamos que ele declara 2 vezes, né, gratuitamente por sua graça. É como se ele dissesse gratuitamente grátis, né, porque ele diz 2 vezes, né? A repetição dessa ideia, né, por Paulo, em palavras diferentes, é porque ele está enfatizando a misericórdia de Deus. A graça não custou nada a você, nem a mim, mas para Cristo custou um altíssimo preço, né, todo o seu sangue, né? Então, um exemplo, né, você que é pai, né, você que será mãe futuramente, você daria o seu filho por um parente próximo seu, né? Imagine então para o seu inimigo, né? Foi isso que Deus fez, né? A palavra aqui, gratuitamente, vem de uma palavra grega que é usada também em João 15, 25,
né, que diz: odiaram-me sem motivo. Né? Então eles odiaram a Cristo sem motivo. E nós, e eu, nunca dei motivo nenhum, né, para Deus me salvar. Eu nunca dei motivo, nem você nunca deu motivo nenhum para Ele justificar você. Né? A gente deu razão e mais razão para Ele nos condenar, mas nunca para Ele nos justificar. Foi uma dádiva, uma graça. A salvação é um dom, a bênção que vem gratuitamente. Não é simplesmente, né, um dom gratuito. Né? É um dom gratuito dado àqueles que merecem o oposto. Né? Quando nós estávamos sem esperanças no mundo. Né? Então, com isso, quando a gente entende isso, a gente deveria ser o povo mais humilde, né, da terra. Porque nos é dado aquilo que a gente merecia o oposto. Né? Mas o que torna tudo isso possível? Né? Tudo isso que eu acabei de passar para os irmãos, o que torna tudo isso possível? A continuação do nosso texto diz: mediante, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Os puritanos costumavam dizer, né, que quando dizemos certas palavras, deviam haver um tremer dos nossos lábios e um minuto de silêncio. E quais eram essas palavras? Redenção e propiciação. Né? Redenção é a liberdade obtida mediante o pagamento de um preço, né? Permitindo que um escravo seja liberto. É o preço de resgate. Cristo pagou o preço de resgate pelo seu povo e o libertou da escravidão do pecado. Tínhamos de ser resgatados e Ele nos resgatou na cruz do Calvário. E com o que Ele pagou? Ele pagou com sua vida. Mas a quem Ele pagou? Algumas pessoas acreditam que Ele pagou ao diabo. Né? Negativo, Ele pagou foi a Deus. Né? Isaías 53:6 diz que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. O pecado é uma ofensa terrível contra o Deus Santo, e a sua justiça exigiu satisfação. O diabo não era o nosso problema, né? Deus era o nosso problema. Né? Deus é quem estava atrás de nós. A sua justiça, a sua retidão, a sua ira, como nós vimos, porque Ele não pode negar quem Ele é. Ele não pode colocar a justiça dele de lado, né, para demonstrar o seu amor. Ele tem que ser consistente. Deus teve que satisfazer sua própria justiça. Né? Eu já ouvi algumas pessoas dizer que ao invés de ser justo com você, Deus foi amoroso. Né? Errado. Isso significa que o amor de Deus é injusto. Né? Isaías 53:10 diz: agradou a Deus moê-lo. Toda a ira de Deus que deveria ter caído sobre nós, caiu sobre Cristo. Ele sofreu a ira de Deus em nosso lugar. E depois ele disse: está consumado, e pagou o preço. Né? Aquele único homem pôde sofrer algumas horas naquela cruz, né, e redimir uma multidão de homens do inferno, porque ele valia mais do que todos nós juntos crucificados ao mesmo tempo. Né? Aí você me pergunta: o sacrifício foi aceito? A ressurreição é a prova que o sacrifício foi aceito e que existe um Salvador. Ele morreu e ao terceiro dia ressurgiu dos mortos. E através dessa ressurreição, Deus proclama publicamente que aquele é o seu Filho. Romanos 4:25 nos diz: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, meu irmão, se não entendermos essa verdade, nós estamos perdendo a essência do Evangelho. Né? E como Deus realiza essa obra maravilhosa de redenção, né, de salvação, né, essa boa nova, né, de salvar o injusto pecador. É o que nós vamos ver no ponto 3, através do plano de Deus para a salvação no sangue de Jesus, né, que é o verso 25 e 26. Né, verso 25 diz: a quem Deus propôs. Né, o que significa isso, a quem Deus propôs? Significa, né, que Deus está apresentando alguma coisa publicamente. Antes de Cristo vir, né, isso não estava tão claro, mas agora Deus apresentou isso publicamente. Todos podem ver que Deus é justo a castigar Jesus Cristo
para nos justificar dos pecados. Né? Então, a quem Deus propôs, no 25, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. O que é propiciação? É aquele ato sacrificial pela qual Deus se torna propício. Né? Significa apaziguar a ira, afastar a ira, né? Tornar Deus favorável a nós. Então, o próprio Deus, ele aplaca a sua própria ira, né? Não é algo que nós fizemos. Né? Na linguagem do templo, propiciatório era a tampa da Arca da Aliança, né? Que ficava no Santos dos Santos, né? O lugar que os sacerdotes só podiam entrar uma vez por ano. Ele derramava o sangue do cordeiro na tampa e o pecado do povo estava debaixo do sangue. Né? Propiciatório, em hebraico, é apaziguamento da ira. Mas o sangue de cordeiro purificava o pecado? Não. Mas Deus olhava para aquele sangue que simbolizava o sangue de Jesus e passava por cima para aplicar o juízo de Deus sobre o seu Filho. Então as pessoas que vieram antes de Cristo, como elas foram salvas? Crendo no Cristo da profecia, aquele que havia de vir, o único Salvador. Portanto, ninguém foi salvo na história senão por Cristo. Uns olhando para frente e nós olhando para trás. Jesus não mudou a opinião de Deus, ao qual Deus propôs. É o próprio Deus que está fazendo isso. Essa gloriosa doutrina nos ensina que é o próprio Deus que ofendemos providenciou o meio para essa ofensa ser paga. Né? Na redenção, então, o Senhor Jesus paga o preço para sermos libertos da escravidão do pecado através da propiciação. Deus aplaca sua própria ira para sermos reconciliados com Ele. Né? Não pode haver uma relação entre Deus e o homem, né, enquanto houver pecado. Mas é dessa forma que Deus resolveu o problema. Como Ele poderia continuar justo e perdoar pecadores injustos? A resposta é o propiciatório. É o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, como propiciação dos pecados dos eleitos. Dos eleitos. 1 João 4,10 diz: nisso consiste o amor, não que em nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então agora, irmãos, eu acredito que ficou claro, né, como Deus manifesta a sua justiça. Né? Ele propôs publicamente a propiciação dos pecados do seu povo, de uma vez por todas, né, no sangue do seu Filho. No Antigo Testamento, o propiciatório estava escondido lá dentro da tenda, né, mas agora Deus tornou o seu plano público, como se Deus dissesse, né, dessa maneira eu justifico pecadores. O meu Filho, o Cordeiro de Deus, que eu mandei tirar o pecado do mundo, é pelo sangue dele que eu posso perdoar pecadores e recebê-los como justos. Dessa forma a minha ira é aplacada. Né? Aleluia ao Cordeiro de Deus. Seguindo, mediante a fé, né? Continuação do nosso texto, mediante a fé. Né? E nós já vimos que indica o meio de nós sermos salvos. É o meio de nós estarmos unidos com Deus. A fé é um instrumento, não um fundamento, a base da nossa justificação. O fundamento é a vida perfeita e obediente de Jesus Cristo, aquele que nunca pecou, aquele que é puro. Seguindo aqui, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Mas por que razão? Deus deixou os seus pecados anteriormente cometidos? Porque Deus foi paciente, porque Deus tolerou o pecado até a vinda de Cristo. Ele não desistiu do seu plano, ele foi longâmino. E partindo para o final do verso 25 e o 26, ele diz aí praticamente a mesma coisa para manifestar a justiça. Ele repete para não perdermos a nossa linha de raciocínio. A justiça judicial de Deus é demonstrada no Evangelho de Deus, é demonstrada que Deus é justo quando Ele propôs seu Filho publicamente quando sendo o caminho da salvação. Então, ao lidar com Cristo, aquele que levou o pecado, Deus não comprometeu a sua própria santidade.
né, nem a sua necessidade de o pecado ser expiado. Ele provê graciosamente a salvação a toda a humanidade que era incapaz de obter por si mesma, né, a salvação. A esse respeito, Paulo vê a cruz como a manifestação gloriosa da sabedoria de Deus. Foi a sabedoria de Deus. Deus não deixou de ser justo, Deus não deixou de ser santo, né, Deus não deixou de ser amoroso, mas Ele, na cruz, né, demonstra toda a sua sabedoria, todo o seu amor por nós. É na cruz que encontramos a resposta da pergunta: como que Deus pode ser justo e perdoar pessoas injustas? Né? Dando prosseguimento, para Ele mesmo ser justo e justificador. Né? Isso aqui, meus irmãos, é o Evangelho, é sobre isso que trata as Escrituras, desde o Velho Testamento, que os profetas anunciavam, né? Mas às vezes não entendiam claramente. E se você não entender, né, os atributos, como eu disse, você acha que Deus pode fazer o que Ele quiser, até pensar que Ele pode fazer o mal. Né? Não, Ele não pode. Né? Você acha que Ele simplesmente pode perdoar pecados, perdoar o culpado? Não, né? Porque aquele que crê em Jesus é legalmente declarado reto, justo diante de Deus, e tratado como alguém reto e justo diante de Deus, porque há 2000 anos atrás o Filho de Deus foi declarado culpado e foi tratado como culpado na cruz do Calvário. Deus pega a justiça de Cristo, a obra de Cristo, o crédito de Cristo, o mérito de Cristo e aplica no pecador. É isso que está dizendo o verso 26. Esse é o Evangelho, essa é a forma que Deus, justo, é dessa forma que Deus justifica pecadores. É somente dessa forma que nós podemos ser salvos. 2 Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fossemos feito justiça de Deus. Então esse é o plano de Deus para a salvação no sangue de Jesus. Esse é o Evangelho. Né, irmãos, então relembrando, né, nós vimos que a salvação é somente mediante a fé em Jesus Cristo. A parte de obras, não há nada que você possa fazer, né, para obter essa salvação, é somente por Jesus Cristo. Né, nós vimos no verso 23 o estado da humanidade e sua necessidade universal, que é de conhecimento e da glória de Deus, porque todos pecaram. Nós vimos também no verso 24 que a justificação de Deus é mais do que perdão, porque perdão tem um conceito negativo, mas a justificação tem um conceito positivo. E o plano de Deus para a salvação no Evangelho, no verso 25 e 26. Romanos 1,16 diz: pois eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro o judeu e também o grego. Perceba, meu irmão, que nesse texto a limitação não está no Evangelho, apenas daqueles que creem. O poder de Deus não é o poder de Deus para a salvação do incrédulo, do ateu, daquele que abraça um outro evangelho, né, daquele que não abraça aquilo que Cristo fez. Né? Então a limitação não está no Evangelho. Né? Mateus 7, 13 e 14 diz: entrem pela porta estreita, pois é larga a porta e amplo o caminho que leva para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva para a vida, e são poucos os que entram, são poucos a que a encontram. Então a porta estreita é a justificação, o caminho apertado é a santificação. A evidência que alguém foi justificado é que esse alguém está sendo santificado. Essa é a evidência. Né? Muitas pessoas estão se dizendo salvas, convertidas, que nasceram de novo, que fazem parte da família do céu, né, por ter passado a porta, mas não estão andando no caminho estreito. Se não estão andando no caminho estreito, a teologia não pode errar. A Bíblia não pode errar. Elas nunca passaram pela porta estreita. Por quê? Qual é a confiança que essas pessoas têm? Elas têm confiança na sua profissão de fé, no batismo, em participar da ceia, na eleição, nas obras, até mesmo nos dons. Não, mas nós vimos que a nossa segurança, a nossa confiança tem que ser em Cristo.
A porta significa ser regenerado, e a santificação é a evidência que você realmente foi regenerado, né? Então, não deposite sua confiança no seu batismo, na sua profissão de fé, né, na sua denominação, porque você é presbiteriano, porque você é batista, porque você é assembleiano, né, calvinista, reformado. Não, né, porque você toma ceia. Não, a gente não pode transformar a graça do Senhor Jesus, né, em libertinagem. Tem que haver uma transformação. Você é uma nova criatura, né? Eu digo, o pastor Martin Lloyd-Jones disse, né, que existem calvinistas no inferno e arminianos no céu, mas não existem justificados no inferno, né? João 3,3 disse que respondeu Jesus, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Já estou terminando, irmãos. Portanto, eu me dirijo a você nessa noite que talvez não entendeu ainda tudo isso, não entendeu o Evangelho. Talvez você cresceu numa igreja, num ambiente religioso. Você veio à igreja talvez porque seus pais mandaram, né, mandaram você vir. Você cresceu pensando que religião é uma obrigação. Mas eu espero, sinceramente, que nessa noite você entenda que não é uma questão de mérito seu, né? Não é uma questão de você fazer isso ou aquilo. Você deve entender que você é um pecador miserável, que você não tem justiça nenhuma, né? Que eu e você, nós merecemos a ira de Deus, mas Deus oferece gratuitamente, mediante a fé em Jesus, a plena redenção e o perdão e a vida eterna. O que eu faço então para Deus se agradar de mim? Nada, nada. Mas ao mesmo tempo, a gente pode se humilhar diante de Deus e receber a plena e completa e perfeita e eterna aceitação que vem de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Creia e receba pela fé hoje, nesse exato momento, né? E minha última palavra eu dirijo para aqueles que julgam, que já entenderam isso, né? Se virarmos algumas páginas aí e lermos Romanos 6, né? Paulo diz como é que é um justificado vivendo na prática do pecado, né? Isso não existe, né? Mas você diga, eu fui salvo em Jesus Cristo. Cuidado, meu irmão, para não transformar a fé numa obra. Irmãos, a justificação que vem de Deus pela fé, gratuitamente, nos é imputada pela justiça de Cristo e nos declara justo. Ela é seguida da regeneração, da mudança de coração, né, de transformação. Aquele que é justificado, ele não vive nem próximo do pecado. Não é que ele não vive pecando, ele não vive nem próximo, porque ele entendeu a seriedade do pecado. Ele busca conhecer a Deus para se afastar cada dia mais do pecado. Considere isso, né? O puritano Thomas Gattieri disse que se você perceber que ama qualquer deleite mais que a oração, qualquer livro mais que a Bíblia, qualquer casa mais que a casa de Deus, qualquer ceia mais que a ceia do Senhor, qualquer pessoa mais que a Cristo, qualquer satisfação mais que a esperança do céu, fique preocupado, né? Então não rejeitem o Filho de Deus. Ele oferece o maravilhoso e incomparável amor de Deus, mas ele também alerta: aquele que não tem o Filho não tem a vida, e a ira de Deus está sobre ele. Mas essa noite você ainda está vivo, e existe amor e graça, até mesmo para aquelas pessoas que crucificaram Jesus em Jerusalém, né? Então não há nenhuma pessoa que é pecadora demais para receber esse perdão e ser salva e ter essa certeza da salvação. Seja bem-vindo a Jesus Cristo, né? Venha e abandone sua vida egoísta de pecados e se arrependa aos pés da cruz. Amém? Aleluia ao Cordeiro de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, pelo Teu Evangelho. Pai, eu oro a Deus que a Sua graça seja derramada na Tua igreja, Pai, porque somente mediante a Sua graça é que podemos ser melhores, que podemos ser santificados.
Pai, nos santifica a cada dia, nos ajuda a amar o que o Senhor ama e a odiar o que o Senhor odeia. Deus, derrama a tua graça sobre a tua igreja, fortalece a tua noiva, para quando o Senhor vier, nós possamos ser elogiados por ti. Pai, eu te agradeço pela oportunidade de trazer o Evangelho aos meus irmãos. Pai, receba toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus. Amém.